Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está vendo em outro horário, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma leitura da porção da semana, Paraxá da semana. Hoje, dia 9 de abril de 2026, estamos na porção Tazria, Tazria. E essa porção, que está lá em Levítico, capítulo 12 em diante, é uma porção que fala de purificação, fala de pureza, que é estar puro, que é estar impuro. E essa porção ela foca bastante na lepra e o que é a lepra no sentido bíblico. Eu vou trazer um pouco mais sobre essa explicação de o que é a lepra no sentido bíblico, como ela ainda pode existir hoje em dia, quais são as mudanças e o que ao longo da história significou estar com lepra dentro do povo de Israel e como nós podemos aprender isso e trazer essa lição para o nosso dia, entendendo que é uma expressão de Deus quando nós colocamos para fora algo que não nos parece bom, mas que de alguma maneira precisa ser purificado. Mas especialmente hoje, nós estamos no oitavo dia de Pessa, o oitavo dia depois da passagem. Então, este é o dia em que o povo atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Mar de Juncos. Para quem segue o calendário bíblico, vai saber que na quarta-feira passada à noite, nós iniciamos o período de Pessa. Em português é Páscoa, que parece não fazer muito sentido, mas a palavra original significa passagem. E aí faz sentido, né? Uma passagem de um lugar para o outro. Tanto que em inglês é Passover, fazer a passagem. E é dito que o povo se saiu do Egito, passou caminhando durante 7 dias naquela tensão, vai vir Faraó, não vai vir Faraó, vai vir o Egito, não vai vir, o exército vai pegar nós, não vai pegar. Imagina, são 7 dias de tensão, de incerteza, de ansiedade. E no último dia, que foi, no caso, no nosso calendário aqui, iniciou-se ontem à noite, nesse último dia, é o dia em que o Mar Vermelho, então, ao povo que estava marchando, quando a água estava pegando no nariz já, pura confiança em Deus, o mar se abriu, porque o mar abriu de lá para cá. E aí o povo atravessou a seco e nós conhecemos a história que o exército de Faraó tentou atravessar pelo mesmo lugar, assim que o povo já tinha atravessado, o mar se fechou, o Egito se afogou e o povo foi libertado. Então nós agora estamos comemorando a nossa libertação do Egito interno. Por que eu trouxe esse tema e por que parece interessante que esse tema justamente caia exatamente nessa porção? Para entender um pouco mais, eu vou ler o Salmo do dia, que é o Salmo 114, e diz o seguinte: Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um ambiente de língua estranha à sua, tornou-se Judá o seu sagrado povo e Israel seu domínio. Viu-os o mar e fugiu, retrocedeu seu fluxo o Jordão. Como cabritos saltaram os montes, como cordeiros os outeiros. E o que te pôs em fuga, ó mar? Que te fez retroceder, ó Jordão? Por que, como cabrito, saltaste, ó montes, e vós, como cordeiros, ó outeiros? Diante da presença do Eterno eu tremi, diz a terra, diante da presença do Deus de Jacó, que converte o rochedo num lago e o penhasco numa fonte. Aqui a gente entende que, diante do poder salvador de Deus, nenhuma força, seja ela aquilo que nos parece o mais imutável, que é um monte, uma montanha, um penhasco, nada disso permanece em pé diante da força de Deus, afinal, ele é o Criador de tudo. E aí, essa nossa libertação, ela precisa trazer para a consciência quais eram aqueles aspectos da nossa mente, da nossa história, que pareciam imutáveis. Sabe aqueles erros que a gente se acostuma com eles, que parece que eles já fazem parte da nossa personalidade, aqueles apegos, aquelas horas em que o ego acaba sempre crescendo. É justamente disso que Deus nos liberta na saída do Egito. E o que isso tem a ver com a lepra? Bem, com a ajuda de Deus, vamos seguindo aqui, iniciando nessa porção. Eu não vou fazer a leitura dela aqui, mas vocês sabem que ela está em Levítico 12. Ela começa falando da impureza ritual
de uma mulher que a recém deu à luz. Ela fica alguns dias com impureza ritual, dentro de uma leitura mais mística. Não vou abrir aqui detalhes, mas nós sabemos que o útero é um portal, que o sangue é o portal do do corpo com o espírito, com a alma. Então, o período de pós-nascimento de uma criança é um período que envolve uma grande abertura de portais espirituais e por isso, então, essa mulher ela é considerada, entre aspas, impura, porque por estar espiritualmente exposta, espiritualmente aberta, ela não deveria, então, entrar no templo, porque a gente sabe que a entrada no templo requer uma pureza ritual absoluta. O que está pitando aqui? Aqui. Assim como na porção anterior, os filhos de Arão foram mortos pela presença do Eterno, pelo fato de trazer um fogo estranho. E aí pensa, nossa, que Deus cruel, pois ali no tabernáculo, na época que o Deus estava caminhando com o povo no deserto, se tinha uma presença, não sei se essa é a melhor palavra, mas uma presença bruta da energia de Deus, concentrada no tabernáculo e emanando do tabernáculo, vivendo entre as pessoas. A arca sagrada, ela é como se fosse um para-raio da energia de Deus. E, e essa energia, por ser muito bruta, ela não tolera qualquer tipo de impureza, qualquer coisa que qualquer portal aberto, nada que não seja diretamente do reino de Deus. Nessa época, obviamente, a gente está falando dessa tentativa de reunião da Shekhinah, da presença de Deus, com a nossa dimensão física. Por isso, essa exigência tão grande de uma pureza ritual absoluta, e não foi por maldade que Deus matou os filhos de Arão, porque é como se fosse uma regra do próprio sistema, é uma regra natural do sistema sacrificial baseado no tabernáculo. Quando eles entraram, automaticamente a presença os funilou. Imagina que é uma lei física, é como se eu encostar o dedo no fogo, eu necessariamente vou me queimar. E Deus não é porque Deus criou o fogo que ele quer me queimar ou me queimando. É porque é algo que acontece naturalmente da mesma forma as leis espirituais do tabernáculo. Mas vamos entrar um pouco mais aqui. E logo adiante, ele vai começar, a porção vai começar a nos trazer as questões da lepra, da tsarat. E em hebraico, a palavra tsarat, que é traduzida como lepra, é importante trazer que não é a lepra que nós conhecemos hoje em dia, tá? Não é aquela doença de pele, sabe? Acho que é chamada de hanseníase. Não é sobre isso. Aqui é dito que a lepra é uma expressão física de uma doença espiritual, tanto que não é a ferida em si que constitui a lepra. É o fato de um sacerdote ter avaliado essa ferida e declarado: isto é lepra. E aí acontece toda uma tentativa de purificação, mas essa tentativa envolve a pessoa se separar do povo. Ela fica afastada por um tempo. E tanto que não representa a lepra no sentido atual, que é dito que casas podem ter lepra, tsarat, que tecidos podem ter tsarat. É Deus expressando no mundo físico algo que já é realidade no mundo espiritual. A minha visão espiritual, a minha visão de Deus, ela parte do princípio que tudo que se materializa no mundo físico já existe no mundo espiritual. Então, se Deus colocou no coração da Rose, da Raquel, da Amélia, da Sheila, de quem ainda vai ver essa aula, de ouvir esse assunto, é porque é como se o espírito de vocês já soubesse disso e simplesmente precisa de um start para acordar aqui no mundo físico, porque já existe no mundo espiritual. E aqui a gente vai ter essa lepra, então, como uma representação de algo que já existe no mundo espiritual e está se materializando no mundo físico. Essa lepra é dito que ela é a expressão de uma pessoa que tende a falar mal dos outros, fazer a língua mala, shon hará em hebraico. Essa lepra ela aparece quando a pessoa tem por costume dar falso testemunho, mentir, ou até mesmo utilizar a sua palavra para profetizar palavras negativas. Toda vez que a gente fala mal de alguém, e tem até aquele ditado que dizemos, né, se Pedro fala mal de José, sei mais de Pedro do que José. Esse falar mal é entender que a nossa boca, a nossa voz, ela é um meio de comunicação do extrafísico com o físico.
Em vários momentos na palavra, Deus traz ao profeta dizendo: profetiza, fala alguma coisa, faz um ato. E ao falar, ao profetizar, as coisas acontecem. Nós vemos o próprio Jesus e Yeshua falando: ser curado, ser limpos. Na própria passagem sobre os 10 leprosos, fiquem limpos. É a palavra que materializa. E aí, se eu uso a minha palavra para falar mal, para repetir uma situação do passado, para reclamar, nós vamos ter a recompensa disso como a lepra. E novamente, é uma lei natural, porque toda vez que eu utilizo a minha palavra para materializar algo negativo, esse algo negativo vai começar a emanar de mim e em algum momento vai se fixar, seja no meu corpo, seja na casa ou seja no tecido, como é falado aqui na porção. Essa é uma explicação. Porém, a gente pode dar um passo ainda atrás e imaginar o que motiva alguém a falar mal de outra pessoa. Se eu falo mal de outra pessoa, se eu faço a Lashon Hará, a língua má, que é a origem da lepra, segundo muitos sábios, é porque, em primeiro lugar, eu estou julgando a outra pessoa. Por isso que eu estou falando que o que ela fez é ruim. Então eu já estou colocando todo o poder de julgamento em mim, e estou excluindo Deus da jogada. Estou excluindo o fato de que Deus quis que aquilo acontecesse. Segundo lugar, quando eu falo mal, eu estou me considerando melhor do que essa outra pessoa. É como se eu dissesse, se fosse eu, não teria feito assim. Isso quer dizer o quê? Que o meu ego está inflado, o meu orgulho está alto. Esse é o motivador de falar mal de alguém. Então, a origem da lepra que se materializa no falar mal é anterior. É justamente o ego inflado. É o orgulho alto, é a sensação de ser eu o julgador. Na prática, colocar Deus abaixo de mim. E isso me abre espaço para todo tipo de impureza. E ela vai se expressar através da lepra. Muitos dizem por que essa lepra não existe mais nos tempos atuais. Bem, atualmente a nossa realidade espiritual, especialmente depois de Yeshua, ela é uma realidade espiritual diferente. E essa lepra ainda se expressa, porém, de formas extrafísicas, não mais na pele, porque na época do povo de Israel era preciso essa marca na pele para ter um argumento para separar essa pessoa por um tempo, até que ela fosse purificada. E, curiosamente, aquele que é acometido de lepra, ou seja, que falou mal, porque o seu ego, o seu orgulho está alto, está se achando mais do que os outros, justamente é deixado sozinho, para uma reflexão de vamos ver se sozinho você dá conta. No meio de gente, você está julgando. Será que sozinho você vai continuar sendo tão bom assim? Será que na verdade você não depende das outras pessoas também? Essa é a reflexão da lepra. Para aprofundar, tudo certo até aqui, gente? Para aprofundar, eu vou trazer um texto que, curiosamente, ele foi um dos primeiros textos que eu fui apresentado quando comecei a entender de palavra, quando comecei a estudar a Bíblia. Esse texto não é um texto muito comum de ser apresentado a alguém que está começando, mas por algum motivo Deus quis me mandar ele. Ele é o texto que está lá em 2 Reis, capítulo 5. Quem está com a Bíblia, dou algum tempinho aí para vocês abrirem em 2 Reis, capítulo 5. E o subtítulo aqui diz: Naamã é curado da lepra. Eu vou fazer a leitura integral para vocês, é um texto curto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra.
Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que é o profeta, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não, não. Porventura, Abaná e Farfar, rios de Damasco, não são melhores do que os rios de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. E voltou ao homem de Deus. E ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, o servo, que era o profeta: Tão certo quanto vive o Senhor, em cuja a presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, insistiu que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, peça-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor, o rei dele, entra na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encosta na minha mão e também me tenha me tenha de encurvar, de se ajoelhar na casa de Rimom. Quando isso me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: Vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado a certa distância, Geazi, que era o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que o meu senhor impediu este Ciro Naamã que de sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo quanto vive o Senhor, hei de correr atrás dele, receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou para encontrá-lo, perguntando: Vai tudo bem? E ele respondeu: Vai tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivas. E disse Naamã: Se servido, tomar 2 talentos. Insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivas. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, à base do monte, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém,
entrou e pôs diante do seu senhor, e perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro para encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. E então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha que interessante. Olha que interessante. Resumo da história. Primeira parte que chama muita atenção. Naamã, um grande general, mas a própria palavra disse, porque com ele, por ele, o Senhor dera a vitória à Síria. Naamã ainda não conhecia Deus, mas Deus já conhecia ele muito bem. E foi por Deus que ele teve, conquistou tudo que ele teve. Foi por Deus que ele se tornou um grande general. Deus que deu vitória à Síria pelas mãos de Naamã. E aqui nós entendemos qual era a origem da lepra de Naamã. Justamente o seu ego, o seu orgulho e o seu controle. Porque na cabeça dele, a cura da lepra deveria acontecer da forma que ele queria. Eu achei que o profeta iria sair de casa, iria me dar honras, iria orar, iria invocar, levantar as mãos ao céu, colocar a mão sobre a lepra e aí eu estaria curado. Mas o profeta nem sair de casa saiu. Mandou o seu moço conversar com ele. E disse: Olha, vai lá e te lava no rio que vai estar curado. Tanto que é esse o argumento que os servos, que os filhos dele dão. Né? Ele diz, né, meu pai, se fosse uma coisa difícil, uma coisa desafiadora, com certeza o senhor seria capaz de fazer. Mas uma coisa simples, como tomar banho no rio, não vai ser capaz. Eu creio que é o próprio Deus falando através dos filhos, cutucando justamente o ego de Naamã. Sabe aquele desafio assim, ó, duvido que você consegue fazer isso. Ah, quer ver? Então eu vou conseguir. É como eu gosto de dizer que o primeiro café que Deus nos chama para tomar com Ele é baseado na nossa corrupção, no nosso erro, nosso maior desejo. Muitas pessoas se aproximam de Deus porque precisam de uma cura. E Deus diz: sim, meu filho, eu vou te curar. Vem cá, que eu sou o Deus que cura. Eu vou te curar, mas depois eu vou te apresentar qual é realmente a tua missão. Muitas pessoas vêm a Deus para se curar, se sair de um vício, para buscar um relacionamento. Muitas pessoas vêm a Deus porque querem dinheiro, né? Deus, preciso de condições materiais. Muitas igrejas acabam trabalhando em cima disso. Olha, se você der tanto de dízimo, vai receber tanto de volta. Tudo é a vontade de Deus, dizendo: vem, meu filho, eu só preciso que tu esteja próximo. Eu te dou, para mim não é nada esse detalhe inicial que a tua alma, que o teu ego deseja. Para mim isso é nada, mas eu preciso que tu esteja próximo, porque aí eu vou te mostrar qual é a tua real missão. E qual era a real missão de Naamã? Alguém consegue chutar qual era a real missão de Naamã quando voltou? E aí diz aqui ao final, justo no versículo 18, ele falando a Eliseu. E nisto perdoe o Senhor, perdoa Deus a este teu servo Naamã, porque quando o meu senhor, o meu rei, entra num templo estranho na casa de Irmão para ali adorar, ele encosta a mão em mim, porque o rei já era idoso, para conseguir se ajoelhar. E nisso eu também preciso me ajoelhar. Ele diz que Deus me perdoe, porque eu vou estar me ajoelhando para um Deus estranho, para Rimon. E o que o profeta diz de volta? Vai em paz, não é sobre isso. É sobre você levar a presença de Deus de volta para a tua terra. É você curado levar a presença de Deus para dentro do templo de Rimon. É você levar a presença de Deus para a tua casa, é levar a presença de Deus para essa terra de volta. Tanto que Naamã leva a terra de Israel como um símbolo de volta para a terra dele. A lepra é uma desculpa para Naamã quebrar o ego, descer do orgulho, a ponto de poder comportar a presença de Deus. Nos tempos atuais, seria se converter. E quando ele se converte, ele é capaz de levar a presença de Deus para sua terra. E podemos imaginar que essa é a chave, Deus lá dentro da terra
o povo de Naamã, vivendo através dele, para que o próximo passo na história, e aí depois a gente vai ver, né, o que acontece entre Israel e a Síria, possa acontecer. Essa é a real missão de Naamã. E aí eu trago a provocação para cada um de vocês. Qual será a nossa real missão? Porque Deus nos convida com uma recompensa, recompensa que vem do nosso ego. E essa recompensa, Deus nos presenteia com ela, mas ao mesmo tempo ele precisa quebrar o nosso ego e nos libertar de alguma coisa. Esse é um tempo muito propício para a libertação. Qual parte de nós parece estar tão fixada, como um monte, como um outeiro, como diz o Salmo, em que basta uma ação simples, se submeter a descer 7 vezes no Rio Jordão, fazendo uma coisa que para nós, no nosso ego, parece grande demais, mas que é uma coisa muito simples, para que Deus possa habitar ainda mais através de nós. Muito bem. Em relação a esse tema, gente, gostaria de ouvir de vocês como soou aí, dúvidas, complementos antes da nossa oração. Hum? Tá vindo aqui no chat. Como chegou essa palavra para você? Sam, chegou para mim logo que eu me converti, que nós tivemos a experiência sobrenatural de saber que existia um Deus único. Não sei se a Sheila já contou essa história em algum momento, mas foi uma experiência espontânea, não foi numa igreja, não foi através de um áudio do WhatsApp. E aí houve um período de libertação, que muitas das práticas que nós fazíamos eram práticas idólatras, práticas que não convém se misturarem naquela época, assim, por conta da imaturidade espiritual. E aí, porém, um lugar que eu frequentava, que eu ainda frequento, e esse lugar eu frequento por conta existe um grupo de amigos muito importantes que frequentam esse ambiente. E de forma recorrente eu continuei frequentando, mas na minha mente eu estava naquela coisa, isso é de Deus ou não? Eu estava naquela oposição que do início, quando a gente conversa, isso é de Deus ou não é de Deus? É de Deus ou não é de Deus? E eu achava, eu acho que isso não é de Deus. E eu cheguei para conversar com um amigo meu, ele é teólogo, ele é bem, líder de igreja aí, líder não, ele fala na igreja há mais de 20 anos, é uma pessoa com muita experiência. E eu trouxe para ele, né, meu irmão, eu tenho que sair disso ou eu não tenho que sair? E ele me apresentou a história de Naamã. É bem forte, bem emocionante para mim, porque ele diz que Naamã se converteu, Naamã voltou para sua terra, mas Naamã pergunta ao profeta: Profeta, quando eu chegar na minha terra, eu sei que só há um Deus, e esse Deus é o Deus de Israel. Mas lá, quando eu volto, o meu círculo de amizades, o meu rei, ele vai insistir para que eu vá ao templo. E por honra ao rei, eu preciso ir ao templo. Deus vai me perdoar por isso? O que que o profeta diz? Shalom, vai em paz. Quando ele diz isso, ele diz, olha, não é o ato de você estar acompanhando aquele que tu guarda a honra, que é o teu rei, num templo estranho, que tu vai oferecer ajuda para ele, porque ele vai se apoiar em ti para se ajoelhar, que tu está sendo idólatra. Não é sobre isso. Porque o Deus que vive em ti é maior do que o Deus idólatra. Então, é você que influencia os ambientes que tu participa e não o contrário, os ambientes te contaminam. E aí isso na época me deu paz, porque eu entendi, né, o fato de eu frequentar esse ambiente é uma missão, é uma missão de levar a presença de Deus para esse ambiente. E aí, curiosamente, agora fazem alguns anos desde esse fato, nesse local onde eu frequento, hoje se fala de Deus, hoje se faz oração, hoje se diz aqui nós somos cristãos. Muitos das pessoas que estavam ali, os mais improváveis, passaram a frequentar, seja uma igreja, passaram a expressar a sua fé.
É quase como se toda semana Deus desse uma confirmação. A tua presença ali, estando carregado do Espírito Santo, carregado da presença de Deus, é um motor de transformação dos ambientes. Essa é a história. Muito bem. Meu bem, tu conduz a nossa oração, logo agora ao final. Sim, dá o início, depois eu sigo. Bom dia, gente. Eu disse pro Jardel, não gostaria, não passei maquiagem na minha cara. Vai, cara, lavada mesmo. Ai, santo e poderoso é o teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer, declarar que o Senhor é um, que não há lugar, não há momento, não há situação que possa nos separar de ti, que a nossa alma está segura em ti. Nós somos gratos porque em mais um ciclo o Senhor removeu de nós aquilo que nos oprimia, aquilo que nos apertava, aquilo que significava o Egito para nós. Graças nós te damos porque o Senhor se revela através dos tempos, o Senhor estimula a nossa mentalidade a buscar-te mais. E isso nos é bom. Assim como o Senhor olhou para todas as coisas que o Senhor fez e disse, isso é bom. Nós olhamos também para todas as coisas que o Senhor fez e dizemos, isso é bom. Não importa onde estamos, em qual seita participamos, seja ela aceitável publicamente ou não. Não importa onde nosso coração já andou, seja no reiki, seja na apometria, seja no espiritismo, seja em qualquer coisa que nos faça pensar que aquele lugar, que aquela técnica, que aquela coisa nos afaste de ti. Hoje nós agradecemos, pois sabemos que o Senhor está em todos os lugares, assim como o salmista diz: se eu for ao fundo do abismo, o Senhor lá está. Não há lugar onde possamos nos escapar de ti. E isso nos traz confiança em ti, segurança em ti, estabilidade em ti. E eu te agradeço por isso. Te agradeço pela minha família e pela estabilidade emocional e espiritual que estamos vivendo nesse novo ciclo. Te agradeço porque o Senhor confia que nós possamos suportar toda a informação que o Senhor tem nos dado. Te agradeço porque o Senhor busca, conduz, orienta todas as mulheres do Jardim da Fé a estarem presentes, a absorverem, a levarem para suas famílias, a meditarem na palavra que é proposta. Eu te agradeço porque esse jardim permanece por mais um ciclo. Te agradeço pela oportunidade de falar de ti. Te agradeço pela oportunidade de estar mais um dia cumprindo com a missão de fazer com que o meu marido estude Torá. Te agradeço pelo meu filho, pelos meus animais e todos com saúde e estabilidade. Te agradeço pela vida, a saúde e a estabilidade de cada mulher e seus filhos, cada marido. Que essa semana, Pai, seja uma semana de novos inícios, que elas possam, assim como nós, deixar o passado para trás, seja ele o tamanho que for, um comportamento, um vício de linguagem, uma emoção, que possamos ser capacitadas com ímpeto, com coragem, com força, para dizer adeus para as coisas, pessoas, situações, comportamentos que não nos definem mais nesse novo tempo e que nós possamos ter essa coragem de olhar para esse lugar amplo e ainda sem forma, que é o deserto, e entender que o Senhor está lá e que não há mais nada que possa nos molestar, mas somente a tua mão ampla, generosa e aberta nos proporcionando maná. Nós cremos na tua providência, nós cremos que o Senhor está
em todos os lugares nos conduzindo. E isso nos traz regozijo. As que ainda não vivem regozijo, Senhor, eu te peço, expande a mente delas para que elas possam vivenciar alegria. Que todas as que estão desaterradas, desatentas, possam entrar em grounding. Que a terra que está abaixo dos pés de cada uma, não importa a distância que elas estejam da terra, no mais alto apartamento, que elas possam sentir a nutrição da terra, subindo da terra até os pés, nutrindo, aterrando, centralizando. Que possamos, Pai, estar e entrar em um estado de consciência plena de quem Tu és. Que uma planta dentro da nossa casa possa nos trazer sabedoria de quem Tu és. Que não mais tenhamos receio de olhar para o misticismo, de olhar para todas as técnicas que já vivenciamos, para todos os lugares que já estudamos e declarar isso não é mais importante, mas que nós possamos olhar para isso e dizer isso também foi Deus em mim, assim como Naamã, que volta para aquele mesmo lugar que ele considerava iníquo, em paz, que nós possamos estar em paz, pois o Senhor é quem firma a paz nas alturas. O Senhor é quem promove a paz no céu, nos ares, onde tem príncipes, potestades, onde tem governadores celestiais. O Senhor promove a paz nesses lugares. Como não promoverá a paz entre nós, pequenos como somos? Nós te agradecemos porque o Senhor proporciona paz entre nós. Aquele que firma a paz nas alturas em sua misericórdia, estenda sobre nós a sua paz, a tenda da sua paz. Bendizemos o teu nome, te agradecemos e declaramos em nome do seu Filho, assim como a tua palavra diz: peça em meu nome, crendo que receberam e receberás. Eu creio que a paz está entre nós, que a alegria está entre nós, que o Parnassá, que o sustento digno, abundante, está aberto e enviado para nós nesse momento. Eu me abro para receber e declaro que estamos todas com as portas abertas para receber mais e mais de ti, Pai. Amém e amém. Amém. O Salmo 91, do versículo 9 em diante. Pois disseste, o Eterno é o meu refúgio. Sugiro dizer agora em voz alta, o Eterno Deus é o meu refúgio. E fizeste a tua morada do Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti, nenhuma calamidade se aproximará da tua tenda, pois ele encarrega os seus anjos para cuidarem de ti e te protegerem por todos os caminhos. Tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropece teu pé em alguma pedra. Poderá pisar sobre o leão, a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente sem perigo. Porque ele se uniu a mim, portanto o protegerei. Mantê-lo-ei a salvo, porque me ama. Quando me chamar, eu hei de responder-lhe. Estarei com ele quando enfrentar as tribulações. Resgatá-lo-ei, farei com que seja honrado. Contemplá-lo-ei com uma longa vida. E farei ver o meu poder salvador, pois assim disse o eterno Deus. Amém. Uma excelente semana, excelente período de libertação que Deus tenha colocado na mente, no coração de cada pessoa aqui. Quais são os aspectos que estão em libertação? E gostaríamos muito de ouvir ou de ler no grupo os retornos, os feedbacks sobre o que está sendo trabalhado, porque em grupo, em comunidade, nós temos ainda mais força. Gente, obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe grandemente e até semana que vem.